E aí, pessoal? Hoje iremos falar sobre a estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência antecipada, antecedente e suas principais controvérsias. Meu grupo é o grupo 8 e ele é composto pela Cristiana Duarte, por mim, Rodrigo Assunção e pela Manuela Azevedo. Nosso trabalho abordará uma das mais significativas novidades do Código de Processo Civil de 2015, onde envolve o tema da tutela provisória. O Código de Processo Civil de 2015 trata do tema tutela provisória de forma significativamente diferente, cabendo neste momento uma mera enunciação das inovações. Iremos abordar também, no que tange o processo cautelar, sua extinção da regulamentação de todas as cautelares nominadas típicas e a consagração de cláusula geral de atipicidade das medidas cautelares. Trabalharemos a unificação do regime da tutela provisória em duas espécies: tutela de urgência e da evidência, seus pressupostos, requisitos e a fungibilidade. Aqui também iremos destacar a criação da tutela antecipada antecedente com possibilidade de estabilização de seus efeitos, sua ampliação das hipóteses de tutela da evidência. Criação do julgamento antecipado parcial de mérito, ainda que a sentença seja recorrível por agravo de instrumento com possibilidade de formação de coisa julgada material e execução definitiva se não interposto o recurso. Portanto, trataremos algumas das principais polêmicas que envolvem o tema da tutela provisória de urgência antecipada antecedente, em especial sua estabilização, modificação e negociação. Eu vou estar falando de procedimentos antecedentes de tutela provisória de urgência no CPC 2015 e de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedentes em linhas gerais. No artigo 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No artigo 303, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito em que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, inciso 1, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. Inciso 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Inciso 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2. Não realizado o aditamento a que se refere no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. No parágrafo 3, o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo dá-se a nos mesmos autos sem incidência de novas custas processuais. No parágrafo 4, na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. No parágrafo 5º, o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. No parágrafo 6º, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil,
a demonstração da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do CPC, está concedida a existência de elementos que evidenciam, numa primeira análise, a probabilidade do direito invoca pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos verificados na hipótese. 4. Em caso presente a probabilidade de direito, pois não constada notificação prévia e verificados embaraços para efetuar o pagamento das mensalidades. Além disso, o cancelamento do plano de saúde e temerário e traz em seu bojo o risco de dano de difícil reparação ao autor. Razão pela se impõe a manutenção da tutela concedida pelo juiz de primeira instância. No Superior Tribunal de Justiça, a tutela provisória de urgência é cabível apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recurso ou ações originárias de competência dessa Corte, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam a verossimilhança das alegações e o fumus bonis iuris, consubstanciada na elevada probabilidade do êxito do recurso interposto ou da ação, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação no direito da parte. Periculum in mora. A diferença fundamentada entre a tutela antecipada e a tutela cautelar é que, naquela, o juiz vai satisfazer no todo ou em parte o direito do postulante, de forma a permitir-lhe que desse direito usufrua, recaindo o ônus da demora sobre a parte adversa. Na tutela cautelar, ao contrário, não há satisfatividade do direito substancial. Postulado: a tutela se restringe ao acautelamento desse direito ou enquanto for útil a realização dele. Em certos casos, a linha entre a satisfação e o acautelamento é tênue, razão porque se admite a fungibilidade em mão dupla entre tutela cautelar e tutela satisfativa. O que importa é que o pedido é o fundamento. Como, por exemplo, Joaquim pedia em sede de tutela cautelar antecedente que o juiz determine a retirada de seu nome no CPC. O juiz entendeu que não se tratava de tutela de natureza cautelar, e sim antecipada. Em razão disso, determinou a intimação do autor, adequando-se aos termos dos artigos 303 e 304. No caso, a emenda é necessária em face de requisitos especiais que devem constar na petição que requer tutela antecipada em caráter antecedente. E do artigo 303, parágrafo 5º, na maior parte dos casos, nem há necessidade de aditamento ou emenda. Estamos na fase do instrumentalismo. Bom, como visto, o juiz pode conceder inaudito à terceira parte a tutela de urgência antecipada antecedente. Caso o réu não impugne a decisão concessiva, a tutela antecipada antecedente torna-se estável e o processo é extinto. Porém, há algumas exceções a serem ressaltadas. Quando o réu for citado por edital ou com hora certa, se for incapaz sem representante legal ou com interesses colidentes, ou estiver preso, quando se tratar de direito indisponível ou for o caso de situação em que, ainda que inexistisse contestação, ficaria impedida a produção do efeito material da revelia, e quando o pedido antecedente referisse a tutela declaratória ou constitutiva, para as quais entende-se majoritariamente que não cabe a técnica da antecipação de efeitos. É possível também a estabilização da tutela antecipada antecedente em fase da fazenda pública, já que o Código de Processo Civil, em seu artigo 700, parágrafo 6º, na linha do que já constava da súmula 339 do STJ, consagrou o entendimento de que cabe ação monitória contra o poder público. Além disso, não há formação de coisa julgada, sendo permitido à Fazenda propor ação de modificação em até 2 anos. Esta ficando inerte durante o biênio, é que haverá formação de coisa julgada material.
Há também situações em que, apesar de ser possível a adoção da técnica da estabilização da tutela antecedente, o processo não será extinto, que prosseguirá rumo à resolução do mérito. Quando o pedido da tutela antecedente referir-se somente à parte do mérito e apenas a parcela do pedido formulado ou apenas um dos pedidos formulados, não sendo assim o único objeto da demanda, e quando o pedido de tutela antecedente for concedido apenas parcialmente. Outra polêmica que existe é a que envolve a natureza jurídica do ato resistente do réu, que seja capaz de impedir a estabilização da tutela e a extinção do processo. Há quem defenda que somente a interposição de agravo de instrumento seria capaz de impedir a estabilização. Outros atores sustentam que, onde se lê recurso, deve ler-se impugnação em grau recursal, a fim de incluir, além do recurso, também sucedâneo recursal. Não podemos deixar de mencionar uma curiosidade do processo legislativo que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015. A versão aprovada no Senado em 2010 referia-se à impugnação, enquanto a versão aprovada na Câmara em 2014 passou a referir-se somente a recurso. Não obstante essa modificação de nomenclatura ao longo do procedimento legislativo, a interpretação constitucional mais adequada, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, é a de que qualquer ato impugnativo lato sensu do réu, apresentado dentro do prazo do recurso, deve servir ao condão de impedir a estabilização da tutela antecedente e a extinção do processo. Seja a interposição de agravo de instrumento, seja a apresentação de sucedâneo recursal, seja a propositura de demanda impugnativa autônoma. Bom, como visto, o juiz pode conceder inaudito à terceira parte a tutela de urgência antecipada antecedente. Caso o réu não impugne a decisão concessiva, a tutela antecipada antecedente torna-se estável e o processo é extinto. Porém, há algumas exceções a serem ressaltadas. Quando o réu for citado por edital ou com hora certa, se for incapaz sem representante legal ou com interesses colidentes, ou estiver preso, quando se tratar de direito indisponível ou for o caso de situação em que, ainda que inexistisse contestação, ficaria impedida a produção do efeito material da revelia, e quando o pedido antecedente referisse a tutela declaratória ou constitutiva, para as quais entende-se majoritariamente que não cabe a técnica da antecipação de efeitos. É possível também a estabilização da tutela antecipada antecedente em fase da fazenda pública, já que o Código de Processo Civil, em seu artigo 700, parágrafo 6º, na linha do que já constava da súmula 339 do STJ, consagrou o entendimento de que cabe ação monitória contra o poder público. Além disso, não há formação de coisa julgada, sendo permitido à Fazenda propor ação de modificação em até 2 anos. Esta ficando inerte durante o biênio, é que haverá formação de coisa julgada material. Há também situações em que, apesar de ser possível a adoção da técnica da estabilização da tutela antecedente, o processo não será extinto, que prosseguirá rumo à resolução do mérito. Quando o pedido da tutela antecedente referir-se somente à parte do mérito e apenas a parcela do pedido formulado ou apenas um dos pedidos formulados, não sendo assim o único objeto da demanda, e quando o pedido de tutela antecedente for concedido apenas parcialmente. Outra polêmica que existe é a que envolve a natureza jurídica do ato resistente do réu, que seja capaz de impedir a estabilização da tutela e a extinção do processo. Há quem defenda que somente a interposição de agravo de instrumento seria capaz de impedir a estabilização. Outros atores sustentam que, onde se lê recurso, deve ler-se impugnação em grau recursal, a fim de incluir, além do recurso, também sucedâneo recursal. Não podemos deixar de mencionar uma curiosidade do processo legislativo que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015. A versão aprovada no Senado em 2010 referia-se à impugnação, enquanto a versão aprovada na Câmara em 2014 passou a referir-se somente a recurso. Não obstante essa modificação de nomenclatura ao longo do procedimento legislativo, a interpretação constitucional mais adequada, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, é a de que qualquer ato impugnativo lato sensu do réu, apresentado dentro do prazo do recurso, deve servir ao condão de impedir a estabilização da tutela antecedente e a extinção do processo. Seja a interposição de agravo de instrumento, seja a apresentação de sucedâneo recursal, seja a propositura de demanda impugnativa autônoma, quando a decisão for publicada no DJE ou no portal eletrônico, começando a correr o prazo para o autor aditar, o prazo do réu apresentar impugnação ainda não terá começado a fluir, uma vez que, na prática, o mandado de citação ou intimação provavelmente ainda estará sendo digitado, e após, o oficial de justiça ainda terá que se deslocar ao local da diligência, localizar o réu, comunicá-lo, devolver o mandado ao juiz e ser procedida a sua juntada aos autos. Na prática, o autor será obrigado a aditar, gerando já a instauração da demanda principal, antes de ser possível verificar se o réu viria a deixar de recorrer e assim gerar a extinção do processo com a estabilização da tutela.
Ocorre que, data vênia, o objeto da criação dessa nova técnica, estabilização da tutela com extinção do processo, parecia ser exatamente o de se evitar o aditamento da inicial, que ensejaria a instauração da demanda principal e o seu curso rumo à resolução do mérito em cognição exauriente. O legislador de 2015 perdeu uma excelente oportunidade de consagrar expressamente a possibilidade de utilização da técnica da estabilização com extinção do processo em duas outras esferas. Para a tutela antecipada, que concedida incidentalmente não viesse a ser impugnada tempestivamente, tal como ocorre nos direitos italiano e francês, e para a tutela de evidência que deveria ser passível de requerimento em caráter antecedente. Consideramos que com as necessárias adaptações procedimentais é possível que lege lata em interpretação sistemática a adoção da técnica da estabilização com eventual extinção do processo para a tutela antecipada incidental e a formulação de requerimento antecedente de tutela da evidência com possibilidade de estabilização de efeitos e extinção da demanda. Bom, agora vamos tratar sobre a controvérsia a respeito da modificação da tutela antecipada antecedente estabilizada. Em inexistindo o recurso de impugnação pelo réu contra a decisão que concede integralmente a tutela antecipada antecedente, a medida se estabiliza e o processo é extinto, como versa o artigo 304 caput e parágrafo 1º. A parte que quiser revisar, reformar ou invalidar a tutela antecipada antecedente já estabilizada deverá propor uma nova demanda de acordo com o artigo 304 em seu parágrafo 2º, ficando impossibilitada a apresentação de simples petição nos próprios autos. Tal petição da nova demanda de ação de modificação deve ser dirigida por prevenção ao juízo em que a tutela antecipada foi concedida, de acordo com o critério funcional de fixação de competência, podendo as partes requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para que possam instruir a petição inicial da ação de modificação de acordo com o artigo 304, parágrafo 4º. Até então, as regras contidas nos dispositivos anteriores são de simples entendimento, porém os parágrafos 5º e 6º têm gerado intensa controvérsia. De acordo com o parágrafo 5º, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos, prazo esse decadencial, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Já o parágrafo 6º diz que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar. A respeito do ônus da prova nessa nova demanda, há especialistas que sustentam que cabe ao autor da ação de modificação, seja ele réu ou autor da ação antecedente, enquanto outros defendem que o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos, permanece com o autor da ação originária, mesmo que ele venha a ser o réu na ação de modificação. Porém, observando a regra geral dos incisos 1 e 2 do artigo 373, cabe o ônus da prova àquele que estiver na posição de autor da ação de modificação, salvo se houver distribuição dinâmica ou negócio processual relativo ao ônus probante. Quanto ao momento processual da decisão da ação de modificação, da mesma forma que o juiz se convenceu liminarmente dos argumentos do autor do requerimento da tutela antecedente, assim pode-se decidir de início quanto à ação de modificação. Portanto, a tutela antecipada estabilizada pode ser alterada em qualquer fase da ação de modificação, tanto liminarmente na audita altera partes, quanto incidentalmente no curso dessa nova demanda, como ainda no final dela, na sentença final. As divergências nos entendimentos dos parágrafos 5º e 6º se dão sobre as consequências do esgotamento do prazo de 2 anos, sem a propositura da ação de modificação. São ao menos 3 entendimentos sobre o tema. A primeira linha de entendimento defende que, esgotado o prazo de 2 anos, sem a propositura da ação de modificação, deixa de caber qualquer ação, sendo descabida demanda autônoma destinada a debater o mérito. Também seria descabida a ação rescisória, porque, para essa corrente, não haveria formação de coisa julgada material por algumas razões. A tutela antecedente se fundaria em cognição não exauriente. A coisa julgada recairia sobre o conteúdo da decisão e não sobre seus efeitos. E o parágrafo 6º do artigo 304 indicaria a impossibilidade de formação de coisa julgada. É nesse sentido, inclusive, que autores têm interpretado o enunciado 33 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz: não cabe ação rescisória nos casos de estabilização da tutela antecipada de urgência. Vemos 2 incongruências nesse posicionamento. A estabilidade fundada em cognição não exauriente ser superior à coisa julgada, e essa estabilidade, sem ter natureza de coisa julgada, produzir o efeito de impedir a propositura de ação autônoma destinada a debater o direito material. Se assim for, se faz essencial que esses estudiosos, por coerência, modifiquem seus conceitos de pressupostos processuais,
passando a incluir como requisito de validade negativo não apenas a coisa julgada material, mas também a estabilidade resultante da tutela antecipada antecedente. A segunda corrente também considera inexistir formação de coisa julgada material após 2 anos sem a propositura de demanda de modificação, razão pela qual seria descabida a propositura de ação rescisória. Porém, defende que pelo fato de não haver coisa julgada material, seria cabível a propositura de uma demanda autônoma destinada a discutir o direito material, formulando o pedido em sentido contrário, cabível durante o prazo prescricional ou decadencial correspondente ao direito substancial debatido em juízo. Nesse caso, poderia haver inversão do ônus da prova, que passaria a caber a quem se apresente como autor da ação, posterior ao prazo de 2 anos para a ação de modificação. O inconveniente dessa posição, a nosso ver, é esvaziar as regras dos parágrafos 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 304, claras no sentido de que a modificação da tutela estabilizada somente é possível por meio de uma ação de modificação, sustentando o cabimento de uma ação autônoma destinada ao debate do direito material. Nota-se que, se couber demanda destinada a debater o direito material mesmo após o prazo de 2 anos, as regras de não menos de que 4 parágrafos ficarão sem qualquer utilidade, ficando assim inócuas. Não há utilidade, portanto, em a lei prever um prazo rigoroso para a propositura de ação específica, caso descumprido o prazo e não ajuizada aquela ação, pudesse ser proposta uma ação aparentemente diferente, em prazo até mesmo maior, capaz de produzir rigorosamente os mesmos efeitos da ação cujo prazo se perdeu. A diferença entre as duas primeiras correntes é a de que, para a primeira, tampouco cabe uma demanda destinada a debater o direito material, enquanto a segunda sustenta a possibilidade da propositura dessa ação dentro do prazo prescricional ou decadencial previsto na lei material. Se a conjugação das regras dos parágrafos 2º, 3º, 5º e 6º leva ao entendimento de que a tutela antecipada estabilizada somente pode ser modificada dentro de 2 anos por meio de uma demanda específica, somos obrigados a concluir que, após o esgotamento desse prazo, fica absolutamente impossibilitada a discussão do próprio direito material, sob pena de burlar aquelas regras. E como essa inexorável conclusão segue no sentido da impossibilidade de propositura da ação destinada a debater o direito material, somos obrigados a denominar como coisa julgada material este fenômeno que surge com o esgotamento in albis do prazo bienal. Se dentro de 2 anos não há coisa julgada, mas após o esgotamento in albis do biênio, a estabilidade se torna imutável. É forçoso concluir que há formação de coisa julgada material. Afinal, a teoria geral do direito processual denomina coisa julgada material o fenômeno que impede a repropositura de demandas que busquem modificar o anterior julgamento de mérito. Alguns defendem a não formação da coisa julgada após os 2 anos, baseando-se no entendimento clássico de que a coisa julgada material seria exclusiva de decisões fundadas em cognição exauriente. É importante notar que esse entendimento foi firmado sob a égide dos anteriores códigos, que não previam essa nova e complexa técnica, estabilização de efeitos de decisão fundada em cognição não exauriente, mais extinção do processo, mais previsão de prazo de 2 anos para a propositura de ação destinada a modificar os efeitos de tutela estabilizada. Ocorre que a decisão interlocutória concessiva da tutela antecipada antecedente é inegavelmente decisão de mérito, pois reconhece e concede o direito material. Se o réu não apresentar impugnação recursal, ocorre uma estabilização da tutela antecedente via caput do artigo 304, que gera extinção do processo. A sentença extintiva deve ser capitulada como solucionadora do mérito de acordo com o que se lê no artigo 487, inciso 1. E de acordo com o nosso conceito de cognição exauriente, ela é típica e própria de qualquer sentença, sendo, portanto, capaz de formar coisa julgada, formal-se terminativa ou material-se definitiva. A formação de coisa julgada material após o transcorrido in albis, o biênio referido no artigo 304, impõe que seja definitiva, e não meramente provisória, a execução da decisão concessiva da tutela antecipada antecedente. Podemos concluir, portanto, que após a estabilização da tutela antecipada antecedente concedida mediante decisão interlocutória fundada em cognição não exauriente, a extinção do processo mediante sentença definitiva começa a correr o prazo decadencial de 2 anos, dentro do qual não há formação de coisa julgada material. Para a propositura da ação autônoma destinada à modificação dos efeitos da tutela estabilizada e o debate do direito material. E após o transcurso de 2 anos sem a propositura da referida demanda,
há decadência do direito de se apresentar a ação de modificação de tutela e debate do direito material, e ainda forma-se coisa julgada material, tornando-se cabível apenas a propositura da ação rescisória, sendo descabida de qualquer ação autônoma destinada a rediscutir o direito material. Bom, hoje iremos abordar os negócios jurídicos processuais envolvendo a tutela de urgência. O processo sobre direitos que admitem a autocomposição tem como objetivo a permissão de mudanças em procedimento, onde as partes ajustam formas pontuais de causas relativos ao ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, relatado então no artigo 190 do caput. O procedimento principal é a eficácia imediata dos negócios processuais, que evita a homologação judicial, salvo quando necessário e se a lei o exigir. No artigo 190 do parágrafo único, explica que, em um momento posterior, o juiz poderá, em forma de negação, não aceitar sua aplicação ao negócio, somente quando o vício da existência ou da validade for identificado. Um assunto com bastante relevância, que gerará muitas discussões, é o objeto dos negócios jurídicos processuais, onde o artigo 190 do CPC transmite uma visão genérica, criando e consagrando uma verdadeira cláusula geral de atipicidade de negócios jurídicos processuais. Com a possibilidade de celebração de negócios processuais atípicos, vieram consagrar institutos mediante a uma cláusula geral, onde não há limites previamente estabelecidos pelo legislador de modo visível. Sendo assim, ao utilizar o pronome seus, mostra que o objeto dos negócios processuais deve ser tanto o ônus quanto os deveres das partes. Neste caso, é importante saber quem é o titular de cada situação ou do ato processual lato sensu, podendo também ser terceiros, como por exemplo, julgador, órgão jurisdicional e terceiros interessados. A mudança do Código Civil de 73 em relação de 2015 possui grande marco histórico que alerta a absoluta necessidade do rompimento do ordenamento jurídico, onde baseia-se em uma perspectiva diferente, quebrando alguns paradigmas, aparecendo então novos institutos para desfrutar um alcance maior e dar amplitude com real merecimento. Este novo código passou a ser então valorizado, pois trata-se de um caminhar mais assertivo, deixando claro suas melhorias sem olhar para os fundamentos do antigo Código de 1973. Mediante a esse estudo, veremos então os limites dos negócios processuais envolvendo as tutelas de urgência. A renúncia, seja unilateral ou bilateral, trata-se de um ato lícito da própria tutela provisória, tanto pela urgência ou a evidência, podendo ser antecipada ou cautelar, antecedente ou incidental. Outro ato lícito nesse procedimento será a convenção, onde sua principal característica é incorporada na ampliação de hipóteses, levando a criar um importante instituto cujo nome será a estabilização, procedimento no qual engloba a tutela de evidência e a tutela antecipada deferida incidentalmente, não havendo, portanto, impedimentos para a celebração do negócio processual, destinado a modificar o regime da tutela antecedente. Já na tutela antecipada, as partes estão autorizadas a alterar o regime de estabilização, ocasionando o descabimento integral da estabilização, mesmo não havendo impugnação pelo réu. Neste caso, poderá ser utilizado o agravo de instrumento, a contestação e exclusão da reconvenção, que são destinadas a impedir a formação da estabilidade. As partes podem utilizar técnicas de modificação da tutela antecedente estabilizada, através da renúncia e demanda autônoma de modificação, ocasionando coisa julgada material de imediato. Portanto, será possível a alteração do prazo de 2 anos à propositura da ação de modificação da tutela estabilizada, tanto para reduzir ou aumentá-la. Se o novo prazo for acordado, não poderá ultrapassar de maneira alguma o limite máximo previsto na lei material, tanto na prescrição ou na decadência do direito debatido. Todavia, acabam virando uma ação de modificação,
mediante o artigo 377, parágrafo 3º e 4º, com fundamentos muito importantes que levam a regular o ônus da prova do negócio processual.